Aqui? Vou falar pra Marlene entrar, peraí. Ainda não. Ela tem que entrar. Não. Olha. Apaga isso aqui. Olá, Marlene, tudo Oi, bem? tudo bem, Eduardo? Tudo jóia. Estamos aguardando aqui você entrar pelo Facebook também, para Tá. poder chamar. A Nós quem já estamos entrou aí, nós estamos fazendo a transmissão simultânea pelo Facebook e pelo Instagram, tá? É você. A gente está aqui logando, tá demorando um pouquinho, pessoal. Tá. Bom, então hoje vou começar aqui a introdução aqui. Esse é o seu. Hoje nós estamos com a nutricionista aqui do Reger, do Hospital Reger, doutora Marlene, para falar sobre a influência do isolamento social no comportamento alimentar do idoso. A gente começou essa série de lives do Hospital Reger a semana passada, Dr. Roberto, Dr. Roberto, que é o diretor aqui do hospital, né, Reger, sobre o impacto do Covid-19 na psique do idoso. Fui eu, Eduardo Guarilha, psiquiatra, e o Dr. Roberto, geriatra. Essa live, ela foi disponibilizada, a live da semana passada foi disponibilizada hoje no IGTV aqui do Instagram, na página do Reger, Hospital Reger, e ela já está disponível, já estava disponível na página do Facebook do Hospital Reger. Essas duas primeiras nós fizemos transmissão simultânea. Isso. Tá? Estamos aguardando aqui um pouco para ver se entra pelo Facebook. Também. Você conseguiu conectar aí já? A gente está tentando entrar. Nós estamos. O seu já está aí, não fez? Já. Está me Aqui é mais entrando. fácil. Está muito longe. Né? Não aparece aqui. Respira. Vamos lá, gente. Aos poucos estamos entrando, gente. Você consegue me mandar uma solicitação para participar, Marlene, aqui Tá, pelo estou por Facebook? aqui, um minuto. No Face, né? Isso. Você quer começar, Eduardo, aqui? Espera aí, vamos ver. A gente já meio que começou, né? É, claro. Tem alguma... Espera aí, ainda não. As meninas estão apanhando aí. Bom, vamos começar por aqui. Que aqui no Instagram tem a limitação de tempo, né? Inclusive, não sei se alguém acompanhou a nossa live da semana passada. Estou enrolando aqui um pouco para ganhar tempo. A gente acabou extrapolando o tempo, então o Instagram ele cortou a transmissão de 1 hora. Então peço desculpas a quem estava aqui com a gente a semana passada. Teve uma interrupção abrupta. Mas
foi por conta disso, a gente extrapolou o tempo. Não foi nada mais do que isso. Tá? Ainda não aparece nada aqui, não. Bom, então, Marlene, eu queria saber da experiência que você tem, né, tanto com idosos antes, fora desse período de pandemia, do isolamento, e da vivência que você tem, está observando neste momento, qual que é a sua principal preocupação? Qual você acha que é a principal questão que esse isolamento social, todas essas mudanças que vieram com a pandemia e com o Covid, as medidas que foram tomadas e as repercussões, né, tanto para a família quanto para os idosos, qual a tua principal preocupação? O que você tem mais pensado de como isso está interferindo no comportamento alimentar do idoso? Quais são as questões que surgem nesse aspecto? Então, é uma preocupação que nós, nutricionistas, profissionais de saúde, temos, né, com essa questão do isolamento social, porque com esse isolamento social, ocorre uma. Está dando uma interferência. Está dando interferência aí, Eduardo? Não, né? Aqui Não. está tranquilo, aqui está tranquilo. Então, assim, com esse isolamento, ocorre com o isolamento, né, que é o que nós estamos passando aí, já há mais de 100 dias aqui no Brasil, ocorre uma necessidade, uma adaptação da rotina do idoso e da família a todo esse processo. Então, essa necessidade de adaptar essa rotina do idoso e da família, isso acaba desencadeando um processo de estresse, de ansiedade e, consequentemente, uma alteração na quantidade e qualidade da alimentação. E aí todo esse estresse, essa ansiedade, ela acaba desencadeando, influenciando na escolha dos alimentos, né? Porque assim, o que acontece? Nós temos dois tipos de fome, uma fome física e uma fome emocional. E essa fome física é aquela necessidade, o nosso desejo biológico, que normalmente, quando você come qualquer alimento, ela passa. Mas a fome emocional não, ela é necessidade do conforto. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não sabe reconhecer essa fome emocional e física, né? Então, normalmente, com esse isolamento social, com a ansiedade, com o estresse, acaba desencadeando uma fome emocional, né? E aí o que acontece? Essa questão, essa fome emocional, ela pode desenvolver em dois processos diferentes para o idoso, que a gente observa muito. Na verdade, assim, não é só com o idoso, mas é muito comum no idoso, e eu vou explicar o porquê, porque assim, esse mecanismo de conforto, essa fome emocional, ela pode levar, por um lado, por o comer compulsivo, né? E esse comer compulsivo, por quê? Porque a gente sabe que o alimento, ele dá aquela sensação de conforto. E aí, o que acontece? Isso pode ser pelo próprio idoso, né? Que ele come para suprir ele estar isolado. E uma outra coisa também, que às vezes a família, até inconsciente, leva, é que ela fala assim, coitado, ele está sozinho, eu não posso visitar, eu vou levar alguma coisa. E quase sempre essa uma coisa é o quê? É um alimento. E normalmente, o que é esse alimento? É aquele alimento que dá um conforto, que ele supre a ausência da família. Ele, na verdade, supre não, né, Eduardo? A gente tem que falar assim. Uma tentativa de compensação. Uma compensação, né? Então, o que acontece? A pessoa começa, o idoso começa a comer mais, a família vai suprindo essa ausência da família com alimentos. E, normalmente, são os alimentos que são alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional, né? A gente sabe que é verdade, que o alimento, normalmente esse tipo de alimento que ele acalenta, né? O que acontece? Ele tem sim uma resposta no nosso humor, ele melhora o nosso humor. Só que é uma coisa muito importante, ele diminui
momentaneamente o nosso estresse e aumenta momentaneamente o nosso bem-estar. No idoso é a mesma coisa. Enquanto ele está ali comendo aquele alimento, ele sente melhor. Só que depois ele come tão compulsivamente e a família já levou tanta coisa para ele ingerir, que o que acontece? Depois vem aquelas questões, a culpa, o eu comi muito, eu não devia ter comido, aquele mal-estar do empachamento. Isso direto. Porque quando esse processo do comer compulsivo, que ele recebe muito alimento de uma vez, ele vai se intensificando e cronificando, porque a gente pensa em 100 dias aí de isolamento, é um processo crônico, né? Já está se cronificando, é muito tempo. É o que eu falo, né? E para o idoso, particularmente, essa questão acho que é mais relevante, porque as pessoas, por conta de ser do grupo de risco, as pessoas que não participam do grupo de risco saem, até estão com uma rotina mais no mundo, mais ativa. Para o idoso, esse cenário é pior, porque mesmo que abram trabalho, shoppings e outras coisas, enfim, a rotina volte, o idoso vai tender a ficar mais guardado em casa, porque o vírus continua circulando, e ele continua tendo um risco aumentado, e vai ter que continuar. Eu acho melhor encerrar, talvez, pelo Facebook. Vai dar? Acho que a gente vai conseguir agora. E fico pensando que para esse idoso isso vai se estender por muito mais tempo do que para as outras pessoas que não fazem parte de grupos de risco. Então, como que se daria essa readequação, né? O Dr. Roberto falou, acho que com muita propriedade, muita clareza, semana passada, que é uma nova realidade, a gente tem que se adaptar a ela. Quer dizer, depois de 100 dias, não dá mais, vamos fazer um jeitinho aqui, fazer um jeitinho ali, daí, a hora que passar, a gente vê o que faz. Não, já foram 100 dias, já tem que ver o que vai fazer agora. Até porque a perspectiva é que fique mais tempo. É verdade. O que a gente tem que ficar atento, né, com relação a, no caso específico desse consumo, desse comer compulsivamente, a gente tem que ficar atento assim, que 3 meses é o tempo suficiente do idoso ganhar peso. E o idoso, ele ganha massa gorda com uma facilidade muito grande. E depois, não sei quando, ele puder sair desse isolamento, né? Às vezes, ele já está com 10, 15 quilos a mais, né? Que aí, o que acontece? E numa capacidade de recuperação menor também, né? Da condição anterior. É isso mesmo. E aí, o que acontece? Ele vai tender a ficar mais isolado, porque ele está mais obeso e ele vai ficar mais em casa, ele fica com mais dificuldade de fazer atividade física, por exemplo, de sair, porque ele acaba descompensando. Eu estou falando só na obesidade, né? Então, assim, a gente tem que ver que esse processo não é um processo momentâneo, que é um processo, assim, que a gente tem que pensar que ele já está durando muito tempo e pode durar mais tempo, principalmente para o idoso, né? Com certeza, as últimas pessoas a saírem do isolamento, a retomarem uma rotina normal, seja lá o que for esse normal quando tudo isso passar, serão os idosos. Isso, serão eles, né? Por vários motivos. E hoje eles não estão saindo para nada, né? Então a família tem que ficar muito atenta. Voltando lá, só pegando o meu gancho lá atrás, quando a gente fala na questão alimentar, o que a gente tem que ver? Então nós pensamos nesse idoso que está consumindo compulsivamente. Mas a gente tem que olhar também, ter um olhar muito atento para aquele idoso também que se isola, que ele fica inapetente. Por quê? Porque ele não tem visita da família, ele não pode, às vezes, consumir tudo que ele quer, né, da forma que ele quer. Ele não pode ir na esquina fazer o passeio dele, então ele vai se isolando. E o isolamento dele não é ficar sentadinho só no sofá. Ele fica sentadinho no sofá sem comer nada, né? Então, assim, é um problema que ele vai ficando cada vez mais inapetente, não se alimenta, ele fica mais parado, e ele começa a ter outros problemas também, né? Devido a essa imobilidade que ele fica, ele começa a se desnutrir, e aí ele se torna um paciente
não atingido, vamos falar assim, pelo corona, né, pelo Covid-19, mas por outros problemas de saúde decorrente desse isolamento, né? E o que acontece? Muitas vezes a família não fica atento a isso aí, ela não se preocupa. E aí ela fala assim, nossa, ele já perdeu 12 quilos. Às vezes é muito, né? Se a gente pensar um idoso que perde 12 quilos em 3 meses, é muito, É uma tá? perda muito rápida. Isso é uma coisa que eu tenho salientado muito nesse momento para as pessoas, né? Que o pegar ou não o coronavírus é uma coisa que pode acontecer ou não. Com algumas pessoas vai acontecer, com outras não. O quadro vai ser mais ou menos grave, enfim. Mas os impactos, os colaterais, né, que permeiam aí o coronavírus, como o isolamento social, isso está todo mundo sujeito. É, As restrições, as medidas, né, as coisas que não estão abertas, essa readequação, todo mundo está passando por isso. Isso está pegando todo mundo. é, É uma coisa que, né, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Fico imaginando, e nós estamos falando daquele idoso dentro da casa dele. Os idosos que estão institucionalizados já têm uma rotina mais organizada, né? Por exemplo, aqui no Regê, né? Você é nutricionista, então a comida chega no prato dele. Não teve uma mudança grande. Eu fico pensando aquele idoso que morava sozinho, um idoso bem, que morava sozinho, que ia lá, fazia sua feira, seu mercado, comprava seu alimento, eventualmente até preparava seu próprio alimento. Ou que aham, tinha uma rotina de almoçar num restaurante, que conhecia pedir comida, ou que comia com alguém da família, alguém trazia a comida pronta. Ou alguém dentro de casa que fazia. Como que fica que a alimentação não é só, a gente pensa às vezes na alimentação, a comida que está na nossa frente e que a gente vai comer, mas tem todo um outro jogo que permeia isso. E aí alguns idosos, né, eles estão dentro de casa, né, a família vai, faz as compras, deixa na porta da casa, não vê o idoso, ele vai, higienizado, ele vai, abre a porta e pega. Como é que será que está ocorrendo essa transição dessa perda maior ainda de autonomia, eventualmente, sobre o preparo da própria comida, a escolha da própria comida, outra pessoa comprar comida, um idoso muitas vezes autônomo, independente, perdeu essa autonomia de fazer o próprio mercado. Como é. é, né, que sugestão você teria aí para as famílias e para os idosos em relação a isso? Assim, o que você falou, né, minha praia, vou puxar um pouco a sardinha para eu terminar de falar e deixar você falar um pouco. Isso da questão afetiva é minha praia, né? De compensar na comida. É uma coisa que assim, eu até brinquei contigo, eu nem tinha pensado nisso, mas é uma coisa que, pô, sim, né? Que nem aqueles pais ou mãe que tuxa comida na criança, né? Mas como que você pensa, qual a sugestão que você tem para os idosos e para as famílias para fazer essa mediação para que não haja uma ruptura tão grande assim nessa rotina alimentar, ainda mais num momento como esse, que o idoso está privado de tantas coisas. Então, isso é uma questão muito séria que a gente tem que abordar, a família tem que levar em conta, porque assim, o idoso, ele já perde toda a autonomia dele normalmente, né? E aí, de repente, só que é um processo que vai sendo lento. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de ser o diretor de uma empresa, depois ele deixa de ser o pai da casa, a mãe da casa. Ele vai, só que é um processo lento. Normalmente ele é lento. E agora não. A coisa caiu de paraquedas e a família começou a se reestruturar sem perguntar, por exemplo, para o idoso. Então, como você disse, aquele idoso que ele fazia tudo. Eu tenho paciente que é assim, que eu falo assim, nossa, mas a senhora faz tudo. Faz, ela compra, ela só vai de táxi, a única coisa que não faz é dirigir. Aí Eu tinha uma compra. cliente que era exatamente assim, ela fazia tudo. Então, aí ela tem a empregada dela, ela administra o dinheiro, ela vai ao banco, a empregada às vezes vai com ela assim só por segurança. Então, de repente, ela não pode fazer mais nada disso, né? Então, a família tem que considerar esse fato, que isto também pode
ter uma repercussão não só na questão alimentar, mas na saúde também, né, Eduardo? Porque ele se sente tão incapacitado que ele fala, para que eu estou vivendo? Né? Então, assim, na minha área, né, na parte nutricional, eu penso, é um ponto que é importante, o idoso deve ser ouvido, né? Então, ele deve ser seguido a rotina dele. Como que é a rotina? Em todos os sentidos. Quando a gente pensa em alimentação, precisa ser feito um planejamento alimentar de compra, de como que vai ser o abastecimento, se ele vai, por exemplo, se ele não pode, a família acha melhor ele não ir às compras, mas ele pode fazer uma lista, olha, eu quero isso, quero isso. E uma coisa também, um ponto importante, muitos idosos, Eduardo, tem aquela questão assim, eu compro 2 bananas, porque se eu comprar 3, joga fora. Aí o que acontece? A família fala, já que eu vou comprar, vai meia dúzia. A mamãe consegue. Compra banana para a semana inteira, porque eu só consigo ir no supermercado no sábado. Aí o que acontece? Acaba desperdiçando e para o idoso, às vezes, isso é uma questão muito grande. Então, a gente tem que ficar atento a esse ponto também. Então, primeiro, o que o idoso, qual que é a rotina alimentar dele? Tá? Se ele tem essa capacidade, que tem um cognitivo, se ele consegue, o que pode fazer? Aí ele pode fazer uma lista de compra, determina a quantidade, e hoje, como nós temos esse acesso tão fácil às redes sociais, a gente pode entrar numa lista de supermercado e ele escolher, eu quero essa banana, porque às vezes assim, banana tem 5 tipos, ele gosta de uma. Então assim, vai lá e compra o que ele gosta de um tipo de pão, ele gosta de uma fruta que compra num local e compra a quantidade. Então pode entrar, fazer uma lista junto com o idoso. Se a família não for na casa, pode fazer por telefone, pelo WhatsApp, por tudo, e ele vai anotando. E o que é importante? Respeitar o idoso. E quando chegar com a compra, olha, não tinha banana tal, eu comprei tal, tá bom? Ou se ele falar, não compra, só pode ser essa marca, porque tem isso também. Às vezes ele só gosta, se identifica com aquela marca, tá? Sim. Então, assim, a primeira coisa, fazer rotina de compra e uma rotina alimentar também. Essa rotina pode ser diária, essa rotina pode ser semanal, essa rotina pode ser mensal. Fazer com que o idoso participe, tá? Dessa rotina. Tem um ponto muito legal nisso que você está falando, que já responde àquela primeira questão, né? Vou montar o cenário, né? As famílias tinham convivência com o idoso, então tinha troca afetiva, o contato, que foi bloqueado. E algumas famílias não estão vendo, né? Morrendo de medo, inclusive, pela questão, né, mas e se eu passar para o meu pai, para minha mãe? O que é isso? Não vou dar conta disso. Então, respeita-se o isolamento. Agora, qual é o contato afetivo que é possível? E você está dando um caminho para isso. Em vez de, vou levar um bolo, levar um doce, levar uma torta doce, um pão doce, carboidrato, gordura, essas coisas, né, que preenchem o coração, mas, né, não fazem tão bem assim, caloria vazia, né? Fazer esse afeto através desse cuidado. Eu fiz questão de parar, desculpa te interromper, mas você está dando caminho, quer dizer, esse é o afeto, esse é o contato que é possível nesse momento. Não é possível aquele almoço de domingo, aquele chazinho, aquele bate-papo, levar a passear, mas é possível ter esse cuidado. Eu sei que a vida está corrida, muitas famílias que têm idosos, têm crianças também que estão sem aula em casa. Então, quer dizer, estão tendo que se virar aí com home office, que as pessoas estão trabalhando mais do que antes, até muitas vezes. Isso. Então, esse seria o cuidado de, pai, mãe, o que você quer? Quer isso, quer aquilo, assim tá bom? Não tinha isso. O afeto vai através disso. Não é aquele afeto direto, daquele abraço, daquele almoço de domingo, daquela tarde, ou de um café da manhã juntos, de um bom bate-papo, mas é a troca, né, através da comida. Pode ser feita de outra forma, com esse cuidado, com esse carinho, que não é um direto, mas isso vai voltar daqui a pouco, mas tem uma atenção, tem um olhar, tem um respeito, um afeto.
Porque a gente tem que ver isso, não precisa ser um bolo, não precisa ser um chocolate. Às vezes ele está precisando é daquela fruta que ele precisa para comer de manhã no café da manhã, que ele gosta. Então, assim, às vezes ele gosta daquele pão e, sei lá, o parente levou uma outra coisa. É muito simples, você liga e como você falou, hoje, como as crianças estão em casa, a gente pode fazer esse entrosamento de neto com vô, de filho com idoso, através disso aí. Até, por exemplo, hoje as tarefas na escola, precisa de fazer um bolo, precisa de fazer... Ô, vó, ô mãe, ô vó, como que faz aquele bolo? Vamos trocar uma receita aqui? Então, você está envolvendo, porque o E idoso... faz junto por vídeo, né, ainda. Isso, E vou te mandar um pedaço, né? Tem essa troca. aham. Então, assim, isso a gente precisa de explorar para diminuir esse isolamento, é uma forma de se estar presente, né? A gente está presente com esse idoso, não precisa, porque muitas vezes, assim, a gente sabe que a gente tem que respeitar o isolamento, mas a gente está ali presente com o telefonema, o que você precisa. Mãe, eu vou à feira, eu vou comprar isso, porque uma questão que nós temos que ficar atento também é com a qualidade da alimentação, né? Porque não adianta eu encher o idoso para suprir o isolamento com alimentos que não são nutritivos e aí ele não vai ter o corona, né? Ele não vai ficar doente, não vai ter o Covid, mas o que vai acontecer? Aí ele desenvolve um diabetes que estava controlado e descompensa por causa do isolamento, porque, nossa, tadinho, ele tá lá sozinho, um bolinho não tem problema, né? Então, a gente não pode pensar nisso, nós temos que preservar a saúde, temos que respeitar o isolamento, mas preservar a saúde desse idoso também, isso é muito importante, porque só fechando aqui, esse isolamento, essa pandemia, ela vai acabar, e o idoso ele pode durar mais 10 anos. Eu quero que ele dure, que ele viva mais 10, 20 anos saudável, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Eu queria aproveitar esse gancho que você pôs aí para falar justamente isso. A gente focou muito nessa mediação, né, que as famílias muitas vezes passaram a ter que fazer um papel que não faziam, de mediador entre o idoso e o mundo externo aí na questão alimentar. Uhum. Agora, pensando no idoso sozinho em casa, né, como é que será que está esse idoso privado da sua rotina, nas mais várias formas, inclusive da autonomia de escolher o que comer, o que não comer, como que isso pode impactar no comportamento alimentar do idoso? Lógico, né? Eu sou psiquiatra, eu sei, né? Pode gerar angústia, ansiedade, depressão. Isso pode aumentar ou diminuir. A relação com a comida é muito próxima da questão emocional e afetiva. Uhum, Brincando, né? Alimento não é só aquilo que a gente come pela boca, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente troca com as pessoas também nos alimenta, né? Tão importante quanto. Não tô com o nutricionista aqui, não vou falar que é mais importante, é tão importante quanto. Tá joia. Como que essas privações, essas restrições, esse momento pode impactar no comportamento alimentar do idoso e como que isso pode ser gerenciado no aumento da ingesta, na diminuição, não só pelo que é ofertado à família, mas o próprio idoso ficando sozinho em casa, passando a comer mais, ou ficando mais desanimado, comendo menos, já tendo uma saúde mais frágil, né? Então, Eduardo, eu acho que esse ponto para esse idoso que mora sozinho, que são muitos casos, né? Eu acho ele manter uma rotina de vida é a melhor coisa. Então, assim, se ele está acostumado a acordar 7, 8 horas, tomar o seu cafezinho, porque às vezes as pessoas falam assim, por que eu estou acordando mais tarde, eu posso comer um bolinho. Não, mantenha a sua rotina alimentar. A sua rotina alimentar é um pão com manteiga, um café com leite, e vai assim, né? Depois ele procura seguir aquela sua rotina
assim, de vida, porque o que que acontece? Se ele começa, eu não vou porque eu não vou poder sair, aí assim, o café que era às 7, ele já não toma. Só que quando chega às 9, ou ele vai estar com muito apetite, vai comer um monte de coisa e depois não vai almoçar direito, ou ele não vai comer nada e a hora do almoço ele vai comer um monte de coisa, ou pode de repente não comer nada, né? Por quê? Essa mudança de rotina altera tudo. Altera a atividade, aquele soninho depois do almoço, se ele O dormir... próprio nível de atividade deles pode ter Isso diminuído muito, Então, assim... se reflete na necessidade e na demanda, né? Isso, e o que muitas vezes acontece, que assim, talvez é a mais a sua área, que a gente sempre fala, é o idoso evitar de ficar vendo informações na televisão. Porque isso parece que causa mais angústia. Então, muitas vezes ele fica, deixa eu ver o jornal. E aí deixa de comer ou fica comendo qualquer coisa para ver o jornal, as informações, e isso eu acho que piora, porque as informações não são boas e nem sempre verdadeiras, né? Então, por quê? Porque ele saiu da rotina. Quando ele mantém a rotina de alimentação, da atividade física, pode ver um pouquinho de televisão, mas tem um hobby dele, uma leitura, uma música, ele consegue controlar melhor todo esse problema aí alimentar, né? Voltando lá, se é um idoso que está sozinho, se ele mora sozinho, hoje ele tem acesso a ligar, hoje todo mundo está fornecendo. Ele consegue comprar fruta, consegue comprar verdura, carne, supermercado. Dá para fazer supermercado online, né? É que alguns idosos não têm esse jogo, né? Mas tem muita gente, né? É possível isso. Tem esse recurso. E outra coisa, muitas vezes o vizinho mora, tem um vizinho que pode fazer isso para ele, que está disponível para ele. Né? Então, ele contar com as pessoas próximas, ali um vizinho, se ele não tem um parente próximo, que muitas vezes é a realidade, mas um vizinho vai, muitas vezes ele tem um vizinho que pode fazer essa compra para ele, né? Então, isso aí ele consegue. Eu falo assim, manter a rotina, tá? Eu acho que é a melhor coisa. A gente manter a rotina diminui muito a nossa angústia. Porque quando a gente sai da rotina, a gente fica, não fiz isso, não comi aquilo, não fiz no horário, aí a coisa começa muito a bagunçar. Então, a gente tem uma rotina para tudo, não só da alimentação, né? Mas a gente tem uma rotina, não atrapalha o consumo alimentar, tá? Eu penso assim. A rotina, ela nos organiza, né? Ela nos dá uma manutenção externa, dá uma segurança. E você falou um ponto muito importante, né? Fico pensando de novo nos idosos, que ou estão mais no celular, os que têm celular, ou na frente da TV, com esse bando de informações, na TV um pouco menos, mas nas mídias mais, né, porque não se tem muito controle do que vai, de informações desencontradas, desconcertadas. Alguém estava falando outro dia que a TV virou obituário, né? Tantas mortes hoje, tantas mortes. E o público de maior risco é o idoso e que, portanto, morre mais mesmo. Isso. Então, a mortalidade é maior. Eu fico imaginando os idosos com tudo isso frente a esse terrorismo, né, que está sendo feito em alguma medida, que tem um certo terrorismo, terror no sentido de instaurar o medo, né, de ficar com medo, as pessoas terem medo. Como é que ele faz, né? Fica ali dentro de casa, não posso sair, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? E muitas vezes isso leva a comer. E a comer comida com grande chance de baixa qualidade, que é aquela comida da ansiedade, né? Que é aquele salgadinho, aquela coisa pronta, aquela coisa de ficar... Que a boca tem muito disso, né? De dissipar a ansiedade. O cigarro vem nisso, muito da obesidade vem nisso. Então, assim, pensando nisso, sugestão, vou brincar com você um pouco, para esses momentos que dá aquela fome emocional, qual alimento usar? Até para nós que não somos idosos, também vale, né? Em vez de um salgadinho, ou de uma porcariazinha, um amendoinzinho, ou uma coisinha dessa, tem alguma opção para isso?
Hein, Olha, doutora Marcele? tem uma opção, sim. E não pipoca de micro-ondas? Não, todo mundo vai redimir, né? Para o idoso, a pipoca a gente não recomenda muito, não. É o seguinte, é beber água, e a gente tem alguns recursos também que eu brinco, né? O pessoal brinca, não, Marlene, isso é muito certinha, mas não é. Então, assim, o que que a gente pode beliscar? Tem, por exemplo, frutas, algumas verduras. A gente tem que pensar no idoso que ele tem uma Alguma fruta em dificuldade. particular, alguma verdura em Por exemplo, particular? pode ser o mamão, pode ser o melão, pode ser manga, pode ser banana, pode ser pepino, pimentão, tomate, picadinho. Se você coloca um pouquinho de tempero, Cenoura, que é que faz aquele... a cenoura não, porque o idoso Não, muitas vezes ele tem dificuldade de mastigação, né? Só por sim, isso. por causa Por disso. exemplo, um queijo branco picadinho, entendeu? Então a gente tem esses recursos, sim, que ele gosta de beliscar, que eu acho que assim é natural. A gente, claro que isso não pode ser frequente todos os dias, Não é a mas rotina. se ele vai assistir um programa, televisão, assistir um filme, ele pode colocar um tempero. Assim, é uma dica que eu dou muito, sabe, Eduardo? Você pica tudo picadinho, coloca um pinguinho de azeite, coloca um tempero, pode ser uma erva natural, e fica com palitinho ali. Nada melhor do que um pepino, um tomate picadinho, um queijo branco picadinho, fica muito gostoso. E quer dizer, você consegue saciar, diminuir essa que você falou, o mastigar, né? Você está ali mastigando um alimento Ou saudável. dissipar a ansiedade Isso na Então, mastigação. assim, e beber água, que a gente tem que tomar muito cuidado também com o idoso, que nós não falamos aqui, que às vezes pode ter aquele idoso que vai desencadear um processo de bebida alcoólica ou intensificar, né? Então, assim, a gente Para tem que baixar a ansiedade. Isso diminuir a é uma coisa que a ansiedade. gente tem visto muito, eu vejo muito, né? Em todas as faixas etárias, muitas vezes em idosos que tiveram muitas perdas, né? Chegam os filhos, meu pai está bebendo, o que aconteceu? Perdeu tudo, perdeu a mulher, perdeu isso, perdeu aquilo, fica sozinho em casa, o álcool entra nisso de baixar a ansiedade. Eu estava até conversando numa outra situação, né, numa outra live, agora está todo mundo fazendo live, né, sobre isso, né, quanto aumentou o consumo de álcool, de bebida, Uhum. porque é um ansiolítico natural, diminui a ansiedade, então tem que tomar esse cuidado, Tem, para não passar do ponto. Uhum, Então, assim, essa dica, né, do quem quer mastigar, existem alimentos naturais, opções saudáveis aí que a gente pode, e beber água, porque, por exemplo, no caso, aquele idoso que fica muito o dia inteiro beliscando, ele pode diminuir essa ansiedade com água, dar uma enganadinha, né? Então, assim, a gente tem esse recurso que a gente deve utilizar e deve ser orientado, a família pode orientar isso tranquilamente para esse idoso. Quando ele está num caso mais grave, aí sim, ele precisa de procurar um profissional, mas são medidas que a gente consegue fazer em casa, medidas simples, né? A família consegue levar isso para o idoso. Sim, sim. Né? Tem uma pergunta aqui, Léo Vieira. Ele Ah, perguntou: e o que fazer quando o eu, idoso não deambula? Qual estratégia utilizar? Eu peço até desculpa de só ter falado agora, né? Mas estou acompanhando aqui. Depois tem uma pergunta mais de para novo, baixo. Eduardo, repete a pergunta. Eu não sei direito em que momento, mas assim, vou encaixar uma outra pergunta que eu tenho também. Nós estamos meio já chegando aqui aos 40 minutos, então dessa vez eu vou tomar o cuidado para que não aconteça o que aconteceu da outra, para o Instagram não cortar, então já estou avisando, quem tiver pergunta, manda a pergunta que eu vou passar. Como que se dá essa readequação da alimentação nesse momento, dado que a rotina do idoso mudou? Né? Tem uma cliente idosa que, por exemplo, ela fazia pilates, ela não está fazendo, ou seja, a necessidade calórica mudou. E É. provavelmente também a necessidade do equilíbrio proteína, carboidrato, gordura. Aqui ele fala especificamente do idoso talvez acamado ou cadeirante. Como Uhum. que você joga com essa questão, né, com esses fatores? É. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente com isso. A gente tem que pensar assim, não necessariamente, isso é uma coisa importante, né, da minha área, mas a gente
trabalha aqui numa equipe, a gente sabe. Não necessariamente o fato do idoso não estar indo ao Pilates, que ele vai ficar parado sentadinho. Isso é uma coisa. Ele pode fazer, às vezes ele está em casa, ele faz a atividade física dele em casa. Se ele caminhar no apartamento, no quintal, no jardim, alguma coisa 10 minutos, já é alguma coisa. Não é o Pilates, mas ele está fazendo uma caminhada. Com toda a segurança, ver se a casa não oferece algum risco, né? Então isso é uma coisa. Mas é verdade, quem que fazia Pilates 1 hora, agora está caminhando 10 minutos, ele tem uma necessidade energética menor. Então ele tem que controlar, porque se ele continuar consumindo o que ele consumia antes, com certeza ele vai sair um pouquinho ou muito acima do peso. Voltando lá à pergunta do Léo, né, com relação ao idoso acamado, o que que acontece? O idoso, se ele está acamado, deve manter a rotina, a mesma rotina. O que que é importante? Esse idoso acamado, a gente sempre fala, independente do isolamento, para esse idoso acamado, horário de refeição, ele tem que sair da cama, ele tem que fazer as refeições no lugar, ele tem que sair para tomar um banho de sol, né? Se não tem condições, porque às vezes dentro de casa não tem condições, abre a janela, tira o idoso um pouquinho da cama, faz essa troca ali, mas isso é importante também. O idoso acamado, talvez ele é mais fácil ele seguir a rotina antiga dele, porque ele depende de alguém, né? Mas isso é uma coisa muito importante também para a época do isolamento, para qualquer tipo de idoso. Às vezes o idoso fala, ai, ainda agora entra no frio, vou ficar na cama porque eu vou comer na cama, né? Não, o idoso tem que fazer as refeições dele na sala, no jardim, na cozinha, ele tem que sair da cama, senão ele se acomoda na cama. Ele é acomodado na cama, ele não se alimenta direito e ele fica mais incapacitado, porque ele vai ficando, a capacidade física dele vai reduzindo, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, assim, com relação ao idoso acamado, ele tem que seguir uma rotina também, sair do leito e fazer o banho de sol, se possível fazer as refeições em outro ambiente, mesmo que ele receba a dieta, que ele seja dependente para se alimentar, a refeição pode ser num outro ambiente da casa, num quintal, ele tem que sair, tá? Então, a gente vê isso aí. E esse idoso, como ele diminui a atividade física dele, é importante o quê? Que ele controle a quantidade e principalmente o que ele está consumindo para ele não ter um ganho de peso, né? Inesperado, porque com certeza ele vai ganhar massa gorda, né? Então... Juliana perguntou aqui, a gente estava falando da água, né? Você tem uma estratégia, e isso independe da pandemia, né? Do isolamento. Você tem uma estratégia aí para fazer os idosos beberem mais água, se manterem hidratados? Então, a estratégia... Uma dica aí? É difícil o idoso gostar de água, porque não tem sabor, não tem cheiro, não tem nada. Então, você pode usar água aromatizada com frutas, pera, maçã, cravo, hortelã, gengibre, limão, espremer limão, melhora muito a aceitação, tá? Ou na forma de chá, qualquer esse tipo de chá de erva doce, de frutas vermelhas, de preferência sem açúcar. Então, chá, né? E uma questão também é assim, a gente quantificar. Ele ter uma garrafinha para a gente saber dosar quanto que ele está tomando, porque senão ele acha que está tomando muito e acaba não está tomando nada, né? Então, essa quantificação é importante. E é melhor a gente oferecer água a cada 10 minutos, pequenos goles de água, do que a cada hora querer que ele tome um copão de água. Então, a absorção é muito melhor e a capacidade dele aceitar pequenos goles de água ao longo do dia é melhor, a gente consegue ter um efeito melhor e a ingestão ser maior do que só tentar dar tudo de uma vez. Acho que é uma sugestão que eu daria aqui, né? Eu acho que a água, é engraçado, é muito de hábito, né? É muito de a gente se habituar, de a gente criar uma rotina de beber água. Eu acho que o chá é uma saída fantástica, né? Que dá um sabor, dá um gostinho, né? E dá uma acolhida muitas vezes, né? Quentinho e tal. Essa questão da pouca quantidade, mas também
para o idoso que tem autonomia, que não depende de alguém oferecer, sempre tem uma garrafa de água do lado, que você falou da garrafa. Eu acho que muitas vezes a gente não bebe água porque assim, não, tá lá, vou lá pegar. Então você deixa a água. Eu estou com meu copinho aqui na minha mesa, justamente por isso. Eu acho que é criar esse hábito. A gente não tem esse costume. Naturalmente, isso é uma coisa que eu aprendi comigo. Quando a gente deixa a água disponível para a gente, próximo da onde a gente está, seja em casa, seja no trabalho, a gente bebe mais. Porque muitas vezes a gente deixa de beber de preguiça. E aí o idoso que tem dificuldade de locomoção, maior ainda. Aí né? que ele Lógico. bebe mesmo, Isso E aí vai desidratar, vai ter uma série de outros problemas, e a gente sabe o quanto a água é importante aí para a hidratação adequada do idoso, até para lucidez, para clareza mental. Muitas vezes o idoso entra num processo de desidratação, ele fica confuso, e ele fica rapidamente confuso, né? Que nem um adulto que demora para ficar confuso com E ele desidratação. O idoso é rápido. rapidamente, né? Aham. Ó, aqui, a Ingrid, acho, eu estava falando da avó dela de 97 anos, que era super ativa, né, ia ao baile, e aí entrou a pandemia, ela parou de comer. Alguma dica aí? Ingrid, a minha sugestão é o seguinte, faça um baile online, tá rolando tanta festa online, faça sua festa aí, é bom que envolve toda a família. E mesmo o pessoal tem feito festa online, entra todo mundo no Zoom ali, porque imagina uma senhora de 97 anos que ao baile de repente está trancada em casa. Ela vai, alguma coisa ela não vai fazer, normalmente é comida. Então faça uma festa, se reúnam a família no final de semana do domingo, ela faz o almoço dela, cada um faz na casa e todo mundo come junto, cada um na sua casa. É uma forma, porque ela vai sentir que tem alguém olhando por ela. E ela, com certeza, experimenta, Ingrid, depois você fala pra gente aqui, porque eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vai ter um bom resultado. E pode fazer isso, né? Você falou do almoço virtual, pode fazer de um outro jeito, né? Que aí tem o afeto. Não sei se é o caso dela, que essa senhora cozinha a própria comida, mas por caso de avós, né? Que muitas vezes tem isso, a avó que faz a comida e tal. Tá bom, ele pode fazer a comida, a pessoa compra os ingredientes, leva, ela faz a comida, vocês vão lá, pegam a comida, levam e cada um come na sua casa a comida. Ou então a família faz a comida e leva para o idoso e come a mesma comida. Acho que isso dá um jogo também, né? Dá um outro prazer, um outro gosto. É isso, né? Nós, né, eu, você, todo mundo, a gente teve que se reinventar e se readaptar e remanejar uma série de situações nesse momento. E assim, acho que a criatividade também é solução para muitas coisas. Por exemplo, mas o almoço de domingo, o almoço de domingo pode continuar acontecendo, mas lá, um na casa do outro, cada um vai comer uma comida. Não, todo mundo pode comer a mesma comida. É só... tem a logística, né, mas pode levar para... E aí tem o prazer de comer a mesma comida ao mesmo tempo. Isso pode trazer alguma coisa, um jogo legal, um jogo gostoso. Não é a mesma coisa, mas nesse momento nada vai ser a mesma coisa. Mas a gente está adaptando para o que temos, e uma boa adaptação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reinventar, readaptar, de forma, como eu falei, a gente tem que mudar para a gente não ter problemas, porque essa senhora, se ela parou de comer, eu não espero em um mês para que ela tenha emagrecido, perdido peso e ela está bem debilitada, né? Decorrente desse isolamento que, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Sim. Alguém está falando que a troca de pratos, isso que a gente acabou de falar, deu super certo. É isso, é criatividade. Esse momento, ele pede para que a gente saia da nossa zona de conforto que estávamos. Ele pede criatividade, reinvenção, né? Ele para o cérebro funcionar, para trabalhar. Aqui a própria Ingrid falou, peraí, estou tentando puxar aqui, aquela, se não me engano, é aquela da água, ou a que não come, peraí.
Isso, Não, Eduardo, quando você é que não procura come, que a isso, pressão dela tá alta. então, aquilo é ansiedade, né? A ansiedade, deve estar comendo muito alimento industrializado, que é o mais fácil de fazer, né? Então, assim, isso acaba que não é bom só para o idoso, para os filhos também, para os netos também, né? Eu tenho, isso aí é bom para todo mundo, né, que está envolvido, tá? Bom, nós estamos chegando aqui já a 50 minutos, para não cortar de uma vez, como aconteceu da outra vez. Queria saber se você tem mais alguma dica, mais alguma sugestão para dar para as famílias, para os idosos. Então, a dica, né, que eu dou, procurem ter uma alimentação mais saudável, né, para a família, principalmente para o idoso. Ele precisa. A alimentação deve ser feita em casa, utilize alimentos in natura, alimentos que têm sabor, ervas, evitem alimentos industrializados, ultraprocessados. Muitas vezes eles são mais fáceis, mas não os melhores para o idoso, né? Às vezes o idoso deixa de se alimentar porque vem aquele alimento que não tem sabor de nada e ele cansa, né? Então, assim, procure ficar atento ao idoso, o mais assim próximo dele possível, mesmo que seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet e tudo. Observou qualquer alteração, procure um profissional de saúde de sua confiança, porque muitas vezes o idoso, ele passa por um processo, ele desenvolve uma doença muito rapidamente. Depois, quando a família, nossa, o papai, a mamãe está doente, às vezes já é um pouco tarde. Então, assim, a intervenção precisa ser mais drástica. Fica mais perto dele, ouça ele, vê o que ele quer, como ele quer, procura atender. Isso aí vai fazer bem não é só para o idoso, para toda a família, né? Isso aí, tá bom? Mais uma pergunta: se o idoso não tem dificuldade de deglutição. Eu tô, bom, fala. Então, se o idoso tiver alguma dificuldade de deglutição, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de alimentação. Nesse caso, ele precisa passar por uma avaliação de um fonoaudiólogo para a gente ver qual que é a dificuldade de deglutição para aí o nutricionista adaptar a dieta adequada para aquela disfagia, o que a gente chama de dificuldade de deglutição é disfagia, tá? Tá bom. Bom, queria agradecer a sua participação aqui, Marlene. Acho que foi muito legal. É 1 hora, é pouco, tem um monte de assunto. Lembrando que o Reger está com uma série de lives. Essa é só a segunda, tem mais algumas para vir. Inclusive, teremos uma com fonoaudióloga aqui do Reger também. Então, essa dúvida poderá ser levada. Já estou fazendo aqui a propaganda, ela está aí na programação. E eu estarei aqui com vocês em todas, né? Eu vou fazer a mediação, a apresentação, as perguntas. E na próxima terça, dia 7, às 19 horas, nós temos a live sobre isolamento versus rotina, os desafios para os idosos. Vão estar aqui comigo a terapeuta ocupacional aqui do Reger, a Miriam, e a enfermeira também do Reger, a Cíntia Gomes. Então, espero todos aqui. Lembrando que as lives ficarão disponíveis sempre no Instagram, no IGTV. Então, aguardo vocês e obrigado, Marlene. Boa noite a todos. Obrigada por todos que assistiram a live. Obrigada, Eduardo. Obrigada ao Reger. Foi um prazer. Estamos sempre aqui. E não percam as próximas lives, sempre às terças-feiras, 19 horas, com os profissionais do Reger. Anotem, convidem os amigos, todo mundo que vocês puderem, tragam aqui para estar assistindo as nossas lives. Sempre às terças-feiras, 19 horas. Na próxima terça, vocês com certeza será melhor ainda, porque o tema é diferente. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Vocês